E se a esperança não fosse algo que a gente encontra por aí, mas sim uma perspectiva que a gente constrói? Hoje vamos mergulhar em como 4 textos antigos, escritos com séculos de diferença, acabam se conectando para contar exatamente essa história. Uma jornada sobre como mudar o ponto de vista pode, literalmente, mudar tudo. Bem, tudo começa com uma pergunta que, nossa, todo mundo já deve ter se feito. Aquele sentimento, sabe, de que as coisas não estão certas, que o mundo parece meio desequilibrado. É essa inquietação que dá o pontapé inicial em toda essa nossa jornada. Então, esse sentimento pode crescer, né, e virar uma coisa bem mais profunda. Uma verdadeira crise de fé. É aquele momento em que a nossa compreensão do mundo fica abalada, e a fonte dessa turbulência toda vem de uma observação que é dolorosamente humana. E aqui a gente chega na raiz do problema de forma bem crua. O autor do Salmo 73 olha ao redor e o que ele vê o perturba profundamente. Pessoas que parecem ignorar o que é certo, prosperando, sem nenhuma consequência. Isso corrói por dentro. É a inveja que nasce quando a gente testemunha uma injustiça que parece óbvia demais. E olha, essa crise não era uma coisinha boba, não. O autor confessa que essa visão de mundo quase o fez jogar tudo para o alto, o levou à beira de abandonar a fé. Ele estava prestes a escorregar, não por uma falha externa, mas simplesmente pelo que os olhos dele viam e como a mente dele estava interpretando tudo aquilo. E aqui a gente chega num ponto crucial. E se o problema não for o mundo em si, mas a régua que a gente usa para medir as coisas? A crise do salmista não nasce dos fatos, mas da ferramenta de medição que ele estava usando. Uma régua puramente terrena, que só valoriza status, riqueza e poder. Para entender essa troca de réguas, o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, dá um exemplo perfeito. Dá uma olhada aqui na esquerda. Hebreu de hebreus, fariseu. Essas eram as maiores credenciais sociais e religiosas da época dele. Era o topo da pirâmide. Mas então, olha para a direita. Ele troca tudo isso por algo completamente diferente. De repente, todo aquele status vira pó. Se torna irrelevante perto desse novo objetivo. E aí que a gente chega no ponto de virada da história. Tanto para o salmista, lá na sua angústia, quanto para o Paulo, no seu orgulho, existiu um momento decisivo. Um clique mental, sabe, que reconfigurou completamente o jeito como eles viam a realidade. Para o salmista, esse clique aconteceu quando ele entrou no santuário de Deus. De repente, ao mudar o ambiente e, o mais importante, o foco dele, ele entendeu algo que antes era invisível. A prosperidade que ele tanto invejava encolheu, ficou insignificante diante de uma perspectiva muito, muito maior. Fica claro, então, que esse santuário não é só um lugar físico, é um estado de espírito. É o ato de se afastar da régua do mundo para encontrar um ponto de vista mais elevado, um que foca no que é eterno e não no que é só passageiro. Essa nova perspectiva, essa nova forma de enxergar, está totalmente ligada a uma coisa que o livro de Provérbios chama de sabedoria. A sabedoria é basicamente a ferramenta que permite o acesso a esse santuário mental. E para a gente entender isso, Provérbios usa uma metáfora perfeita. Começa com uma coisa que todo mundo conhece. Mel. É bom, é doce, nutre, é uma fonte de prazer e de sustento que a gente busca e valoriza. Guarda essa imagem aí. E aí, a conexão fica clara. Assim como o mel é para o corpo, a sabedoria é para a alma. Encontrar essa sabedoria, essa nova perspectiva, leva a um resultado direto, um futuro e uma esperança que não podem ser destruídos. A esperança aqui é um fruto direto da sabedoria. Ok, então com essa nova perspectiva, alimentada pela sabedoria, a história começa a se resolver. Aquela crise de fé que a gente viu no começo se transforma numa convicção profunda. E o que começa como uma solução bem pessoal, a gente vai ver que se expande para uma promessa que vale para todo mundo. Olha só como o salmista conclui a história dele. A inveja sumiu. A crise acabou. No lugar tem uma certeza. A segurança e o bem-estar dele não estão na prosperidade do mundo, mas na proximidade com uma realidade maior. Ele encontrou seu refúgio. Mas a história não para por aí, não. Essa esperança pessoal é como se fosse um microcosmo de uma promessa muito maior, uma esperança cósmica que a gente encontra em outro texto antigo, lá no livro de Isaías. Aí entra Isaías e ele joga essa esperança numa escala universal. A promessa não é só de um coração restaurado, mas de uma criação inteiramente renovada. As coisas que causam dor e injustiça não vão ser só esquecidas, elas simplesmente vão deixar de existir.
E a visão nossa, ela vai ainda mais fundo, focando no fim do sofrimento. O som do choro e do clamor, que é a trilha sonora de boa parte da história humana, simplesmente vai deixar de existir. É a promessa da remoção completa da dor nessa nova realidade. E tudo isso termina com essa imagem de uma paz absoluta, de uma harmonia restaurada. A desordem, a violência, a luta pela sobrevivência que definem o mundo, tudo isso é substituído por uma paz que envolve toda a criação. É a resposta final para aquela sensação de que a vida é injusta. E assim, a jornada que começou com a inveja de uma pessoa termina com uma promessa de paz universal. O que nos deixa com uma pergunta final. Se a chave para a esperança é encontrar um santuário que muda a nossa perspectiva, onde é que se pode encontrar esse lugar ou esse estado de espírito em meio à correria e ao barulho do nosso dia a dia?